Olha aqui, preste atenção. Olha esse recado que o doutor Dilson Pockel tem para você, olha aí. Grande Everton, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Dilson Pockel, diretor do Centro de Implantodontia, e eu tenho um recado para você, telespectador, telespectadora, que está aí com a autoestima baixa, sofrendo aí com seus rotos, com suas dentaduras, com dificuldade de mastigar. Você foi a várias clínicas ou não se sentiu confortável em tratar com o profissional que lhe atendeu, ou mesmo não teve condições de lhe pagar aquilo que lhe pediram? Então a hora é agora. O Centro Avançado de Implantodontia é uma clínica moderna, temos atendimento em todas as áreas da odontologia. E para você que tem medo de dentista, nós temos um bloco cirúrgico que podemos fazer seu implante dormindo e sem dor. Olha que bacana essa novidade que eu tenho para você. Com a colocação de 5 implantes dentários, no nosso bloco cirúrgico, nós colocamos uma dentadura parafusada para você. Isso tudo pode ser feito em 2 semanas. Então não perca tempo, ligue agora mesmo, agende sua avaliação. Eu, o Dr. Dilson Pockel, vou ter o prazer de te receber e você vai descobrir porque nós somos os líderes mineiros em implantes dentários. Dilson Pockel vai ser prefeito de Belo Horizonte em breve. Olha aqui, nem os companheiros conhecem bem o novo contratado, o venezuelano Rómulo Otero. Olha aí o que disseram os jogadores atleticanos. Veja aí, roda aí, capiroto. Sinceramente, eu não conheço. É um jogador que, pelo que falaram ali dentro, é um jogador que tem uma bola parada muito boa, um jogador de muita mobilidade, tem um bom chute de longa distância. Então, que venha para nos ajudar. É uma posição que a gente precisa muito, porque hoje só tem o Casares e o Dátulo. Temos o Carlos Eduardo também voltando agora, é um jogador de muita capacidade técnica. Penso que se vier para somar, para nos ajudar, é importante. A diretoria também não tem poupado esforços aí para trazer reforços para nos ajudar. Com certeza vai nos ajudar, eu acho que tem o apoio de todo mundo aqui, para dar bastante confiança a ele e fazer um bom campeonato com a gente. Bom, a verdade é que eu também não conheci, né? Até porque eu não acompanho o campeonato venezuelano. Tem uns amigos aí que acompanham, eu não acompanho. Ele jogava no Chile, né? No Chile, aliás, o chileno. Nem o venezuelano, porque começou lá. Então, e é da seleção também, né? Ele é reserva do Seiras, né? É isso? Do Seiras? Ontem disse que não, que ele é reserva do Guerra, né? Mas, enfim, independentemente disso... Da posição. Por isso, você vê que eu errei até o lugar que ele joga. Não sei, é uma aposta. É uma aposta. Agora, quando eu fui ontem para o Twitter para ver a repercussão da torcida do Huachipato com a vinda dele, eu falei, peraí, esse cara é o novo Ronaldinho. Tem uma que é engraçada demais. Tem várias que são engraçadas. O cara falou que ia cortar o... Peraí, essa é boa, conta ela. O cara falou... O torcedor do Huachipato falou o quê? Que ia cortar o... Se ele saísse. Deve estar nesse momento sem. Aí depois ele falou que a namorada proibiu, não deixou. Pois é. Então, assim, a repercussão é extremamente positiva. E tem uns caras que tem contas ali no Twitter que seguem o futebol internacional, e muita gente segue o futebol sul-americano, acredite, inclusive o venezuelano, o chileno, o peruano e tal. E os caras elogiando muito. Falei, gente, mas como? Esse cara era reserva? Mas é porque... Enfim, eu não sei porquê, mas é bom jogador. Deve ser. Ele tem... Boa tarde a todos. Ele tem 23 anos. Disputou a última Copa América. Não conheço também, não posso julgar, mas pelo que eu li de informações e alguns lances que eu vi... acompanha, inclusive, né? Parece que ele bate falta muito bem. Parece que bate bem de fora da área também. Aí, ó, os lances mostrando. E é uma opção, né, Everton, para ser um armador mais típico, né? Um camisa 10, na acepção da palavra, um pensador no meio-campo, na ausência do Casares. Acho que a contratação é muito por conta disso. Imagino até que se o Casares e o Dátulo estivessem bem, se o Dátulo não se machucasse tanto e o Casares estivesse pronto, talvez o Atlético nem fosse se preocupar com essa posição. Mas sem poder cravar, porque eu não conheço o suficiente para ter certeza, a cobrança de falta aí que a gente está falando, sem ter certeza, sem conhecer o suficiente para cravar, pelo que eu li, pela repercussão, eu tenho a impressão de que é uma boa saída, uma boa tacada para esse tipo de coisa, para ser o reserva do Casares. O que acontece, eu tenho um argumento, talvez o Eduardo vá brigar comigo agora, mas não tem problema, pode cuspir à vontade que eu sou inoxidável. O futebol hoje, a força física está dizendo muito.
Aí você pega a seleção do Equador e você vai entender porque que eu estou falando isso. É só um dos exemplos que eu estou dando. Tá aí o Riascos para negar que toda regra tem exceção, né? Não, mas o Riascos está bem roliço, né? Parece que ele está numa garapa desgraçada. Né? Porque é impressionante como está parecendo um anjinho barro. Tá. Bochechinha rosadinha. Então, e esses caras chegam aqui e eles realmente mostram isso. Verdade. Agora, Everton, você está dizendo isso, mas você critica os argentinos do Cruzeiro que vieram para cá, mas é óbvio que eles são fraquinhos, pequenininhos e também não jogam. Mas então, tem sentido. Mas eu estou dizendo isso porque é o seguinte, são franzinos, você pega um jogador... mais habilidoso, pelo menos mas isso que eu dizer agora. Você pega um jogador como Otero, que não é tão forte assim. Compilação de vídeo é um negócio lascado, né? Porque você pode transformar o Walker, um dia foi contratado pelo Atlético com vídeo. Você transforma qualquer um em craque. Agora, eu vou acreditar nos comentários, eu vou acreditar no que muita gente que acompanha falou. E é o que nos resta. Antes de passar para o Eduardo, volta para cá. Ana Luísa, Titi vai mandar um abraço para você, filha do Genta, aqui do programa, está assistindo o programa. Como é que chama o vovô? Genta. Vovô Geraldo, muito obrigado pela audiência. O vovô Genta aqui está mandando um abraço para o vovô Geraldo, porque o Genta parece avô da Ana Luísa, né? E pai do pai dele. E pai do pai dele, isso. Né? Então um beijo para você, viu, Aninha? Obrigado pela audiência aí. E nós estamos doidos para o seu pai ir embora logo. Por favor, agora fale de futebol. Vamos falar. Boa tarde, Everton, telespectador. É o jogador do Wikipédia, do YouTube, que não dá para a gente falar aqui. Eu sou sincero, eu não acompanhava ele no Caracas, nem no Huachipato. Eu não costumo assistir nem o campeonato venezuelano, nem o chileno. Mas, o que acontece? Aí a gente é obrigado a pesquisar. Sim. E depois, quando a gente joga o nome dele, os clubes, a Libertadores de 2013, que o Atlético ganhou, um dos grupos tinha Grêmio, Huachipato e Caracas. E ele jogava pelo Caracas. Sim. Ventilou-se o nome dele no Grêmio. Ele quase acertou com o Grêmio, porque ele fez uma boa primeira fase. E foi para o Caracas. Então, os outros clubes... e foi para o Huachipato. Então, os outros clubes do grupo, o Huachipato, o Grêmio, gostaram desse jogador no Caracas e foram atrás. Foi para o Huachipato. E agora, quando ele não foi inscrito para a Copa do Chile, os três grandes de Santiago queriam um jogador. Colo-Colo, Universidade de Chile e o outro é o Alaú, né? São os três grandes lá no futebol. Mas por que ele não foi inscrito? Por quê? Ele não foi inscrito porque ele seria negociado. Já sabia que negociava. Aí surgiu-se, aí começou esse assunto no Chile, ele iria para um dos três grandes, foi falado também, aí parece que não houve a procura, mas foi falado o nome dele no futebol espanhol, no Alavés, só que a tendência é que ele fosse para um desses três do Chile. E o Atlético acabou contratando. Mas, gente, não dá para falar uma vírgula desse jogador. Eu até brinquei no Twitter, mas só sei que nada sei sobre ele. Porque, realmente, eu devo ter visto ele jogar na Libertadores de 2013, porque a gente acompanhou a Libertadores e era do grupo do Grêmio. Eu costumo assistir quase todos os jogos de equipe brasileira. Você viajou acompanhando jogos de 2013, inclusive times de fora. Trabalhando pela Rádio Minas, eu fiz a cobertura. E o Grêmio eu acompanhei, mas não lembro, Everton. Sinceramente, não me lembro do Otero jogando a Libertadores de 2013, então não dá para saber. Tomara que seja um bom jogador e que supra essa falta aí de camisa 10 no Atlético. Dimara, a pergunta no jogo aberto agora há pouco ali se referia a isso aí. Se é contra ou a favor a vinda de jogadores estrangeiros, então eu acho que tem uma relação financeira, porque eles custam barato. Né? O dinheiro que você tem que pagar, às vezes, pela contratação não é tão alto, a qualidade está se equiparando praticamente, e aí um bom exemplo seria o Cueva, que chegou no São Paulo, por exemplo. O Cueva chegou, peruano, não era tão badalado e tal, mas o cara chegou, personalidade, jogou bem, marcou gol e tal, nos treinos disse que está arrebentando e tal. Você acha que cada vez mais o nosso futebol será invadido? E sobre o Otero, evidentemente, que você, assim como nós, também não conhecia, é uma aposta. É isso, Gilmara? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Uma pena, né, que a gente não consiga mais, dentro do Brasil mesmo, estar colocando essa qualificação. Eu não sou contra o estrangeiro aqui, muito antes pelo contrário. Acho que se vem mesmo para qualificar e melhorar o que a gente tem por aqui, está valendo. Cada um tem que se virar da forma como pode. Repatriar jogadores de um nível
melhor hoje é muito complicado. Está aí o Flamengo que trouxe o Diego, e quanta gente tentou trazer o Diego e as dificuldades todas que aconteceram. Agora mesmo Carlinha Bigato não tem mulher na área, nossa companheira de Band News, Grande que te mandou, gente te mandou um abraço. Bigato. Falava até exatamente sobre a contratação do Atlético, do Rômulo Otero, e dizia o seguinte: fui tentar pesquisar no Wikipédia e tal, Dimara, não consegui achar nada. Falei, ela é bonita, estamos na mesma. Carlinha é gente boa, bonita, linda, competente. Linda. Enfim, e uma grande companheira de trabalho. E eu falei, estamos na mesma situação, Carlinha, porque já que você, e para fazer Tem Mulher na Área, a gente tem a pesquisa, você também tem reunião de pauta. Também não tem reunião de pauta, mas tem mesmo, tem de verdade, que nem a nossa, tá, né? Igualzinho. Ou seja, não fomos só nós, né? Quer dizer, quando todos foram anunciados, e ela falou do pacotão do América também, que a gente vai falar daqui a pouco, o América faz pacotão e nem treinador tem, né? Enfim, vai ter aí nas próximas horas. Agora, essa qualificação que está vindo de fora vem porque você está deixando brecha aqui. Quem está deixando brecha são os jogadores brasileiros. Quem está deixando brecha é o próprio futebol brasileiro em relação a isso. Você pega o próprio investimento que foi feito agora, que está sendo feito nesse momento em termos de Europa, se fala muito pouco em jogador sul-americano. É uma tendência, ou seja, é a situação de uma mudança de futebol que a gente está acompanhando. E aí vai uma série de situações. Claro e óbvio que na situação da nova contratação do Atlético tem a ver com as contusões aí do Dátilo e do Casares, e ele vem para uma composição. Agora tem 23 anos, é um investimento também. Vai que chega. E quando o Casares veio também, a gente botava algum tipo de interrogação, mesmo conhecendo mais o trabalho dele. E ele é hoje o que é dentro do Atlético e o que representa. O mais engraçado é o pessoal analisando pelo YouTube. Olha, é um grande craque, né? É um baita batedor de falta, tem 5 gols de falta. Ele pode ter batido 98 faltas e fez 5 gols, então no YouTube é um grande batedor. Eu também acho que deve ser, pelo jeito que pega na bola, deve ser mesmo. Mas, gente, menos, calma, o Neto Berola, o vídeo do Neto Berola no YouTube é o Messi. O Eduardo, pelo olho do menino, ele sabe o verme que o menino tem. Então, pelo jeito de bater na bola, no sétimo gomo ali, ele já identifica. Bom, Diogo Ramalho na tela e vamos à Toca 2 agora atualizar as informações do Cruzeiro. Tem goleiro de volta na Toca. Alô, Diogo Ramalho, ele sempre... Diogo Ramalho, aliás, ele tá... Cadê o Diogo Ramalho? Boa tarde para você, boa tarde também para todos que estão ligados aqui no Donos da Bola. Olha só, eu estava ouvindo o Eduardo Panzi falar sobre avaliar jogadores pelo YouTube. Eu perguntei ao Rafael Carioca aqui a respeito do Rômulo Otero, jogador que já está em Belo Horizonte, assina contrato de empréstimo com o Atlético até junho do ano que vem, mas não deve ter condições de jogo por agora, porque está há cerca de um mês sem atuar, estava curtindo férias. Mas eu perguntei ao Rafael Carioca se ele conhece alguma coisa do Otero, e ele falou exatamente isso. É um bom cobrador de faltas, conheço muito pouco, tem também boa mobilidade, bom passe, e o Vitor, que também respondeu a respeito, conhece muito menos, não falou nada a respeito das características do Otero, só parabenizou a diretoria que não mede esforços para conseguir montar um time competitivo, e o Atlético está faltando mostrar isso um pouco mais dentro de campo. E até questionei o Vitor também a respeito desse rendimento do Atlético, já que o próximo jogo é contra o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, fora de casa. O Palmeiras que ainda não foi derrotado jogando em casa em seus domínios. A vitória do Atlético contra o Coritiba aconteceu, foi contestado o desempenho do time. O próprio Marcelo Oliveira, em entrevista coletiva, disse que não ficou satisfeito, e a minha pergunta para o Vitor foi a seguinte: dá para vencer o líder do Brasileirão jogando onde o time deles ainda não perdeu, sem mostrar a evolução que é cobrada atualmente no time do Atlético? Vamos à resposta do goleiro atleticano. As dificuldades que nós tivemos no jogo contra o Coritiba se deram por 2 motivos, né? Primeiro, a organização tática do adversário, que foi até de forma surpreendente. Os desfalques que a gente teve, né? Marcos Rocha, Eraso, suspenso, Marcos Rocha machucado, Casares, não são jogadores importantes. Então agora a gente tem que buscar evoluir sem esses jogadores. O dia que a gente achar que não tem que evoluir, né, alguma coisa está errada. Então é buscar trabalhar a semana para evoluir, que a gente sabe da dificuldade que nós vamos enfrentar no domingo contra o Palmeiras. Tá, e o Vitor que também comentou sobre a questão individual dele. Aconteceram algumas falhas no decorrer deste Campeonato Brasileiro e ele foi questionado, cobrado aqui por isso pelos jornalistas. Não existe segredo para o sucesso a não ser trabalhar.
Acho que o momento também reflete o momento da equipe. Quando a equipe não está bem, eventualmente você vai acabar errando. Então, é difícil algum jogador se destacar quando o momento coletivo não é bom. São erros que podem acontecer com qualquer atleta, com qualquer goleiro. Todos os goleiros passam por momentos onde estão sujeitos a erro. O problema é a forma que você reage. A gente trabalha para não errar, mas eventualmente isso pode acontecer. Olha, Everton, para o jogo do domingo contra o Palmeiras, algumas boas expectativas. Hoje o Leandro Donizete já treinou juntamente com o grupo, não apresentou dores, ao que parece vai ter condições de ser reintegrado ao elenco. Júnior Urso fez corridas ao redor do campo, é outro que também deve estar à disposição. Carlos deixou o jogo contra o Coritiba com uma leve entorse no tornozelo, mas nada demais, também treinou normalmente. E o zagueiro Eraso, que volta de suspensão automática ao Atlético, portanto, pode apresentar-se contra o Palmeiras um pouco mais forte do que o time que venceu o Coritiba na última rodada, Everton. Você vê ao fundo lá o Serginho Sete Câmara fazendo o teste ali no Fórmula 3 dele. Eu chamei Toca da Raposa e falei de Cruzeiro. Aí entra o Ramalho falando de Atlético da Cidade do Galo. Ou seja, eu errei muito agora, né? O pessoal tá me brigando comigo aqui. Mas são coisas que acontecem. Tudo culpa do Genta. Ele soprou, chama Toca. Eu falei, a Toca, Cruzeiro. Toca, né? Tudo de errado que acontecer aqui, gente, é ele. A culpa é dele. Porque é ele que dirige. Ele é o timoneiro, ele é a bússola. Então a culpa é dele. Agora, eu pergunto a vocês. É pergunta difícil? Não é tão difícil, mas e aí? Ô, Everton, o Atlético faz um jogo com o Palmeiras no final de semana. Se o Sério? Palmeiras vence, ele abre 12 pontos do Atlético. Se o Atlético vence, cai para 6. Então é meio que um divisor de águas para que o Atlético briga nesse campeonato. Pontos, então. Para que o Atlético, ao final do jogo, apoio da torcida. ao final do jogo, o Atlético vai saber mais ou menos no que ele briga. Porque 12 pontos de um time difícil tirar. De um time que está certinho, que está bem, vai ser muito complicado Você tirar. tem muita obrigação de vencer os jogos, torcer para 4 derrotas do seu adversário e você vencer. E de um adversário que tem jogado bem. Bem. Porque não é um adversário que está capengando. Então, se abre 12 pontos, fica muito complicada a disputa pelo título. Eu não vou falar aqui que acabou, não, mas... Bom, não vou falar, não. Agora, 6 pontos, ele briga direto. Agora, 12 vai ter que focar muito na Libertadores e deixar o título... E é um retorno perfeito. Se acontecer isso que o Pan está falando, ele vai ter que fazer um retorno perfeito. Vai, para ganhar título, e torcer ainda para o Palmeiras, porque o Palmeiras ele perde o jogador, ele muda time e ele continua mantendo uma linha. Você fala assim, nesse jogo agora vai dar... Não dá. 12 pontos é muita coisa. É muita coisa. Você acha, honestamente, você acha que o Atlético tem um elenco melhor que o do Palmeiras? Olha, desde o início do campeonato e praticamente desde o início do ano, eu tenho colocado os dois como os melhores elencos do Brasil, em posição praticamente Mas você acha que o Atlético é melhor? Eu acho que o auxiliar do Cuca reclamou do elenco. Meu Deus do céu. Deficiências, gente. Deficiências, mesmo esses dois elencos que são os melhores, tem, né? O Atlético, por exemplo, buscou ontem um jogador para suprir uma carência, né? Não tem um reserva para o Casares, já que o Dátulo está sempre machucado. Eu acho bem equilibrado os dois elencos, acho que são os dois melhores elencos do Brasil. E tenho falado isso há muito tempo, então não é coincidência de ser o jogo, tô ficando em cima do muro, não. Estou apostando no Palmeiras há muito tempo. Agora, Everton, uma coisa que pode ser interessante para o Atlético é observar que esse time do Palmeiras do Cuca, de certa maneira é até natural, mas na prática a gente observa isso, tem muitas semelhanças com o que o Cuca fazia aqui no Atlético. Até aquela jogada de saída de bola ele faz no Palmeiras, né, do lançamento longo, é um jogador alto para escorar e o ponta fazendo a diagonal ali para pegar essa casquinha, né? O Bernard fazia isso, o Jô desviava com a bola e o Bernard entrava em velocidade para tentar pegar o rebote ali, pegar a famosa segunda bola. O ataque se movimenta muito, não guarda tanto posição, é outra semelhança que tinha com o Atlético, com a diferença de que lá ele não tem jogado com um centroavante fixo, né? O Gabriel Jesus, que vai ser o desfalque, tem sido 9. Mas, por exemplo, no último jogo, ele tirou, na vitória contra o Inter, ele tirou o Dudu, colocou o Eric, ele tinha o Cleiton Xavier mais como armador, o Eric, o Gabriel Jesus, que ainda fez seu último jogo, e o Roger Guedes trocando de posição o tempo todo. Fica difícil marcar. Esses 3 de velocidade. Então, é uma semelhança, de certa maneira, com o que o Atlético tinha. Apesar de ter o Jô, em 2013, os jogadores trocavam muito de posição. E além da jogada no início... Você não viu o Atlético fazendo isso?
Não, não vejo. O Palmeiras hoje, coletivamente, é melhor do que o Atlético. Essa é a diferença. Né? Ele é coletivo. Os dois elencos são parecidos, os dois elencos são muito bons, os dois elencos são os melhores do país, na minha modesta opinião. Só que hoje o Palmeiras tem mais conjunto. Hoje o Palmeiras já é um time. O Atlético ainda não. Dimar, você quer dar uma palavrinha sobre isso rapidamente? Diante disso que o Cadu falou, eu acho que eles têm até semelhanças, mas hoje o Palmeiras tem um treinador com mais recursos. E lembrando, eu disse semelhança com o Atlético de 2013, não o Atlético de hoje. Sim, que era exatamente o Cuca. Eu acho que neste ponto, pode chamar de viúva, o que quiser, mas o treinador é a diferença do Palmeiras hoje no tete-a-tete. Pode até ser que o Marcelo vá lá e resolva em cima do Cuca, mas neste momento o diferencial do Palmeiras é o Cuca. Teremos um encontro domingo de um time mais organizado e muito veloz contra um time um pouco organizado e mais técnico. Tem uma outra Agora, o que vai acontecer desse embate, eu não sei, nós vamos saber daqui a pouco. Tem um recado importante para você. Se liga aí, se liga aí. Olha só, vem pra cá, vou falar de uma situação que acontece todos os dias e já pode ter acontecido com você. O cliente chega numa farmácia procurando por um medicamento que já está acostumado e o vendedor vem cheio de conversinha, oferecendo outro falando que é tudo igual, a mesma coisa, esse é melhor porque você não experimenta. Olha, a escolha do medicamento é um direito do cliente e você tem que comprar de quem conhece e confia. Esse cuidado tem que ser o mesmo na hora de comprar o seu medicamento genérico. Com saúde não se brinca, hein? E todo genérico é igual ao medicamento de marca. Tem a mesma dosagem, o mesmo efeito. O que varia é o preço e a tranquilidade de comprar num lugar da sua confiança. Araújo tem o genérico que você precisa, por um preço menor do que você imagina. Não precisa ir longe, não precisa improvisar, tem sempre um Araújo pertinho de você. Então entre e comprove, genérico é na Araújo. Muito bem, olha aqui. Em busca da classificação, tem que diminuir a pressão, o Cruzeiro pega logo mais o Vitória, todos estão no hotel assistindo a gente. É Copa do Brasil, hein? Olha que o técnico Paulo Bento não quis saber de esconder aí, olha o que ele disse aí sobre o time, veja aí. Que o ambiente do Cruzeiro é de pressão, isso todo mundo já sabe. A semana começou com uma invasão de torcedores à Toca 2 e o caso Viascos continua rendendo, se bem que há quem prefira nem comentar. Nada vai tirar do foco que temos nós, os atletas, mais que nós, ninguém quer sair adelante, ganhar as partidas. Atenção total no jogo decisivo contra o Vitória pela Copa do Brasil. E desta vez, nada de mistério. Ao contrário do que acontece normalmente aqui na Toca 2, o técnico Paulo Bento abriu o treinamento e a imprensa pôde acompanhar um esboço do time titular. 12 jogadores em campo. As principais novidades são o retorno do zagueiro Léo ao time e a presença de Arrascaeta, que tinha sofrido uma lesão no tornozelo, mas que parece ir para o sacrifício. Trabalhando muito com o departamento médico, depois também fora, tentando recuperar o melhor possível. Este partido tem que estar em campo como seja, porque bueno, o time está em um momento difícil, então eu acho que temos que estar todos juntos, não? A dúvida parece ser entre os volantes Federico Gino, Henrique, Bruno Ramires e Ariel Cabral. Um deles deve sair, se bem que quando o assunto é a escalação do português Paulo Bento, o melhor mesmo é esperar. Você estava no meio deles, é mais ou menos por aí mesmo, aquele time que trabalhou no campo mais próximo? Será? La verdad no sé, porque o técnico muda, ¿no? Cambia mucho y creo que a último momento nadie sabe quién va a jugar, esa es la verdad. Com ou sem mudanças, fato é que o Cruzeiro busca vitória para aliviar a pressão. Jugamos de local y jugar bonito el equipo siempre quiere, pero el principal objetivo hoy en día es ganar. O Maicon de São Paulo falou que não é nosso. O Maicon de São Paulo falou que nós não temos que falar espanhol, não. Eles é que precisam aprender português, que estão jogando aqui. Independentemente de qualquer coisa, o Cruzeiro, amanhã estaremos aqui. O técnico dele é um dos que menos tenta aprender português. Amanhã estaremos aqui, nesse mesmo horário, falando de Cruzeiro 2, Vitória 1. E o Léo, zagueiro, entrando em campo, fará um dos gols. Vocês sabem que eu não erro. Cruzeiro logo mais contra o Vitória, Dimar. Na reunião de pauta hoje, você não estava muito otimista, Dimar. Eu gostei do treinamento com o Léo na zaga, acho que a gente já estava reivindicando isso. Continuo sem entender a questão do Manuel, então o Manuel não está recuperado,
né? Diante do que ele fica no banco, mas não entra. Ali pelo meio, a Arrascaeta recuperada é uma boa notícia, mas se não tiver nas suas melhores condições, não tem por que não se utilizar do Ariel Cabral, que talvez seja aí a dúvida que o treinador tem. Agora é o seguinte, gente, lá, para mim, o Cruzeiro foi muito bem. Foi um dos principais jogos que o Cruzeiro fez, foi lá. Então, dá para repetir aqui, dentro dessas condições. E dentro disso, conseguir a classificação, porque eu vou te dizer uma coisa, com a pressão toda que o Cruzeiro está sofrendo, com a cobrança toda que o Cruzeiro está sofrendo, a Copa do Brasil é a grande saída dele. Não é só pela vaga da Libertadores, mas é por uma continuidade até do trabalho que o Paulo Bento está fazendo, com os reforços que estão chegando, com as novas situações que o Cruzeiro está apresentando. Perder uma classificação de Copa do Brasil dentro do Mineirão, aí eu acho que vai ser muito complicado a continuidade do Cruzeiro. Você plantou a sementinha. Que sementinha? Se o Bento perde a classificação hoje, a Zé da garapa dele? Vai voltar aquele assunto, né? A questão da multa, mas se perder hoje, a não ser em circunstâncias bem específicas, vai ser um vexame. Porque contra o Vitória, no Mineirão, tendo vencido o primeiro jogo lá, meu amigo, pelo amor de Deus, né? Me ajuda aí, tá em crise no Campeonato Brasileiro, tá muito mal, mas a Copa do Brasil tá com a faca e o queijo na mão para passar. Exato. É contra um time fraco, né? Em casa, tendo vencido o primeiro jogo fora. Sabe qual que é o problema? Então me ajuda aí, né? O Eduardo falou hoje na reunião, lá cambia muito. Sabe qual que é o problema? Qual? Jogar em casa. Tá mal, né? Venceu só um jogo. O Cruzeiro em Belo Horizonte, desde o Campeonato Mineiro. O Cruzeiro teve empate contra equipes bizarras do interior de Minas no Campeonato Mineiro. O Campeonato Brasileiro é o pior aproveitamento dentro de casa como mandante, ao lado do América, que é o Lanterna com 8 pontos. Então não dá pra gente cravar, tá jogando em casa contra o Vitória, em casa tá tranquilo. Não tá, não. Tá muito complicado. Eu entendo vai o seu ser jogo raciocínio do complicado. retrospecto, Pães, mas apesar do retrospecto recente não ser bom em casa... É péssimo, né? A gente ainda considera jogar em casa uma vantagem, né? Para isso mudar, não tem que ter... mas você sabe que tem uma relação? Sabe que eu vejo que tem uma relação? E outra coisa, o Cruzeiro empatou muito em casa. O Cruzeiro ganhou o primeiro jogo. Quem tem que sair para cima é o Vitória. Tá certo? Eu acho que isso pode favorecer o Cruzeiro. O Vitória foi pra cima no Brasileiro aqui, foi 2-2 e o Vitória jogou melhor que o Cruzeiro. O problema do Cruzeiro em casa não é técnico, é psicológico. Eu sei que toma um gol do Vitória hoje, desmonta igual desmontou. Gente, tem mais um detalhe. Tem mais um detalhe. Mesmo considerando o pessimismo, mesmo pegando basicamente todos os resultados ruins do Cruzeiro em casa, todos classificariam o Cruzeiro. Empatou 1-1 com o Figueirense, empatou 1-1 com o América, perdeu de 1-0 para o Flamengo, perdeu de 1-0 para o São Paulo. Como venceu fora por 2-1, mesmo se isso acontecer, o Cruzeiro classifica. Mas são circunstâncias diferentes. Né? Então, mesmo os resultados ruins, a maioria deles foi empate. O empate serve para o Cruzeiro. Então, falando de classificação, pelo amor de Deus. Eu também não acredito que eu sou otimista, eu não consigo ficar pessimista. A vitória... eu estou pessimista, eu não consigo ficar otimista. Não, acho que a vitória no jogo de ida... Você acha que o Cruzeiro não classifica? Não, eu acho que o Cruzeiro vai classificar. Eu não consigo ficar otimista com esse time jogando em casa. Você acha que vai ser um jogo tenso? Eu acho que vai ser muito tenso. Ou seja, o torcedor que vai ao Mineirão hoje, na sua opinião, pode levar o Zordil para colocar debaixo da língua, porque... O ideal é o Cruzeiro fazer o gol antes, né? Mas tem que combinar com o adversário, né? Minha preocupação é psicológico desse time do Cruzeiro jogando em casa. O time desmonta quando... Mas nisso ele tem razão. Quantos jogos foram assim? Muito câmbio não... Câmbio é muito. Não segura a onda, não inventa tanto, cara. Se bem que o Alano não está em mais, é -1 para a torcida xingar. E o Riascos, além de ter sido dispensado na Copa do Brasil, ele não poderia jogar. E também deve estar indo para o Vasco lá e tal. Ô Bento, não mexe muito não inventa muito não. O que você ia falar aí que eu te interrompi? Não, nada. Eu acho que fisicamente o Vitória também está mais inteiro que o Cruzeiro. Por quê? Porque o Cruzeiro tem muita gente que chegou agora que vai jogar. Eu acho que o Vitória fisicamente está mais inteiro. E o Cruzeiro está sendo obrigado a acionar esses jogadores que chegaram agora, talvez com mais pressa, porque o DM está lotado. Alisson e Elber, por exemplo, seriam jogadores que, de olho fechado, poderiam escalar. E o Robinho. E o Robinho também. Só que tem que escalar o Sobs e o Ábila, porque os caras chegaram ontem, estavam de férias, mas tem que jogar, porque não tem outro. O Ábila hoje, ele marca o primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro. Tomara. E o Sobs também. O Cruzeiro vence, gente. Você tinha falado eu falei 2-1 não. 3-1 Cruzeiro. Vem na minha. 3-1 Cruzeiro. E não deve ser fácil para o treinador também, aí não é querer defender o Paulo Bento, não, porque está fazendo um monte de M, igual como disse o Riascos.
Mas não deve ser fácil você pegar um time na segunda quinzena de julho. Vamos pegar os jogadores que o Cruzeiro contratou agora, vão ser titulares. Aí vai ser Fábio, o Ezequiel, uma dupla de zaga, a escolha do Paulo Bento, que deve ser a pior possível, pelo que ele tem feito ultimamente. O Edmar, Denilson, Romero e Robinho. E lá na frente, Ábila, Sobis e Arrascaeta. Pô, é mais de meio time que chegou agora. Isso tinha que ter no sido início do ano, a gente sempre fala, não, tem que dar tempo pro treinador, porque o entrosamento é início de temporada. Pô, se colocar esses 6, 7 aí, é início de temporada pros caras. É complicado a vida. Mas aí tem um aspecto técnico, gente, que por mais que... Isso manda muito. O time é bem melhor, né? Mas no bem brasileiro melhor. Tem a vantagem de resultado. Venceu o primeiro jogo. jogo. Não estou falando para hoje, eu estou falando no futuro. O Cruzeiro contratou bem com a temporada em andamento, com o Band andando, porque as contratações que fez no início não deram certo. Se esses jogadores tivessem chegado no início do ano, a história seria outra. Porque o Santos Minho, o Pisano e o Gino, e o Rafael Silva, e o Riascos, e o Bruno Nazário, o Douglas Coutinho, não deram certo. Então, de todos esses que deram, o que deu certo foi só o Romero. Sabe o que me chama a atenção? O Alano já foi titular e indispensável, foi embora. O Rafael Silva já foi... Isso ele nunca foi. Pro treinador, claro que era. O treinador ele era a primeira opção sempre. O Rafael Silva já foi titular, foi embora. O Riascos falou e aí foi embora. O Sanches Min foi embora, já foram titulares, gente. Esses caras já foram titulares no Cruzeiro e foram embora. Ou seja, tudo que nós falamos sobre eles aqui ao longo do tempo procedia, não era corneta. Estão esculachando o cara. Teve um dia que eu briguei com o Eduardo, que eu falei, gente, a culpa não é do Alano. É de quem escala. Mas claro que é. O próprio Robinho também foi uma contratação que chegou já em andamento, né? Um pouco antes dessas mais recentes, mas também foi um negócio de ocasião. Ótima contratação, é isso que eu estou dizendo. Todas as contratações... Tem que jogar, né? Pra gente falar que é ótima contratação. Mas aí é acaso, né? É acaso. Até porque ele está machucando mais aqui do que machucava no Palmeiras. Ele não era tanto... Essa última não foi muscular, foi uma torção de... Mas você falar que é ótima contratação... É boa contratação. É uma boa contratação. Eu acho oportunismo você esperar o cara jogar para falar que é uma ótima contratação. Mas e se ele vier e não jogar... É igual o Cleiton Xavier no Palmeiras. É uma boa contratação técnica. Física não está sendo. Porque a gente avaliou lá no início que a troca, no papel, tinha sido uma baita furada de olho. Mas foi. Só que hoje, com o Lucas na lateral e com o Robinho não jogando... Você tem que meio que se resguardar para não continuar batendo. Os dois também não jogam lá no Palmeiras, sabe? Ficou de aprendizado. Reservaço, o outro não joga. Mas o menino do Corinthians também, todo mundo não achou que ia ser ótimo e não foi. A torcida do Corinthians xingou quando ele veio. Aconteceu isso também, gente. Isso faz parte do jogo. Né? Nunca jogou, quando estava bem, quando estava mal, quando estava mais ou menos fisicamente bem. Não joga. O Cruzeiro fez muita contratação digna de crítica para a gente criticar a troca do Robinho. Tem 500 contratações para a gente criticar. O Riascos, a volta do Riascos é um erro brutal. Rafael Silva, Sanches Minho, Gino, Douglas Coutinho. Dá para encher um ônibus, cara. Bruno Nazário, Pisano. Olha, se o Cruzeiro não... Vou pôr 8. São 8. Desses 8, se o Cruzeiro não trouxesse nenhum dos 8, trouxesse 2... Bons jogadores e o resto aproveitasse com o jogador da base, que não ia jogar muito com esses dois. Parece que é a filosofia. E agora chegando mais esse, teria dado muito mais certo. Tomara que eles aprendam. Se você pegar e somar todos os salários desses jogadores que foram contratados, vai dar uma cifra altíssima, que você pagaria um cara... Você paga um Diego. Né? Outra coisa... Então, é esse tipo de erro que eu não sei se vale a pena. Porque se você mete no meio campo ali... sobe, digamos que o Diego Ribas tivesse vindo. E teve na pauta. Sobe Diego Ribas no ataque, sobe Diego Ribas, sei lá, Arrascaeta e Ábila. Você olha nisso no papel e fala, nossa, olha no papel. Aí, cara, você deixa de contratar esses caras, falando que eles custam caro, mas aí você traz esse caminhão que nós citamos aqui. E você soma um salário desse, vai dar mais de 1 milhão. Vai dar muito mais. Tem mais um detalhe. O Riascos não ganhava menos que 250 mil, 300 mil. Você acha que o Pisano veio para ganhar 30 mil? Não. 100 mil? Claro que não. Por baixo 100. Né? 100 mil. Aí você já tem 400. 300 do Riascos, com mais 7 ganhando 100, dá 1 milhão. Pois é. Você paga 2 ótimos jogadores. De 500 mil. Tem um outro detalhe que denota como essas contratações iniciais não deram certo. Se o Cruzeiro não tivesse trazido essa nova leva aí, Robinho, Sobis, Ábila, qual seria o time titular? Henrique,
Romero, Arrascaeta, Elber, Alisson e William. E hoje, qual que seria? Só um dos jogadores que chegaram seriam titulares, mesmo se o Cruzeiro não tivesse trazido esses novos jogadores. O que eu quero dizer? Os jogadores que chegaram no início do ano, nenhum, tirando o Romero, era melhor do que os jogadores que já estavam no ano passado. Sim. E é mais grave. Então, para você houve um erro grande. Eu estou considerando o Elber um cara que já era, porque ele voltou, né? Ele só voltou. Ele já foi do time. Você considera, então, um erro grave de avaliação? Eu estou mostrando um exemplo para mostrar que como nenhum desses caras, mesmo se Sobis, Ábila e Companhia Limitada não tivessem chegado, o Santos Minho, se ele não tivesse ido embora, o Pisano, esses caras já não seriam titulares com o que tinha ano passado, entendeu? Gente, vem cá, põe no Twitter aqui, ô Cramunhão. Vamos com o Daniel Sudano. Falou tudo, Eduardo Panzi. Parece que a temporada começa agora no Cruzeiro. Planejamento muito mal feito, opinião do Daniel. E eu tenho um recado para você. Se liga aí, se liga aí. Olha o recado importante. Olha só, a turma do esporte de Belo Horizonte, o Grupo Vitória da União acertou na mosca mais uma vez. Agora ficou muito mais fácil comprar o seu lote. Um novo plano com a melhor oportunidade para comprar o seu lote em condomínio nas melhores regiões de Minas Gerais e também lá em Porto Seguro, na Bahia. Tranquilidade. Lotes para todos os tipos de perfis, selecionados em condições únicas. É o Lote Fácil GVU, um novo plano de financiamento do Grupo Vitória da União. Não tem burocracia, com uma excelente condição que cabe no seu bolso. Nunca foi tão fácil comprar o seu lote. Ligue agora mesmo, 0800 283 1131. Conheça as oportunidades desse plano e seja o primeiro a garantir o melhor lote, aproveitando, porque a hora é agora. Faça logo esse golaço, só o Grupo Vitória da União para trazer solução para a vida da gente. Sem burocracia, com financiamento próprio, Lote Fácil GVU, novo plano de financiamento do Grupo Vitória da União. Informações, Grupo Vitória da União, 0800 283 1131 ou gvu.com.br. Os donos da bola.